Boa tarde a todos, colegas. Não deu tempo de cumprimentar todo mundo. Eu sei que eu tenho 10 minutos e eu consigo a proeza de falar rápido, então eu vou usufruir dessa proeza. Acho que vocês conseguem me entender. Se tu não conseguir botar o outro PowerPoint, ok, chegou? Não vai rolar? Então deixa, paciência. Tá, eu me propus a falar um pouquinho de um tema que é vala comum para nós, que é impacto, revolução tecnológica e necessidades educacionais, que é algo básico para nós. Tá, então a gente está num mundo, uma economia exponencial, quarta revolução industrial, e o tempo de adaptação dela é extremamente curto. Não há tempo de adaptação. Então estudos mostram que se nada for feito, em 2030 a gente vai ter um gap de 1 milhão de profissionais em áreas científico-tecnológicas. Isso significa que esse pessoal hoje está nos bancos escolares. Tá? Então alguma coisa tem que ser feita de modo contundente, só que há uma inércia muito grande nas escolas. Tá? Então quando a gente fala de qualificação de pessoas... eu tive também emprestado lá com o colega Pontes 2 anos em Brasília, no Ministério da Ciência e Tecnologia, fui diretor de promoção à ciência, nos últimos 6 meses fui secretário de promoção à ciência, e a gente viu muita dificuldade, tudo fala da universidade, dos doutores, dos PhDs, mas enfim, isso tudo é alimentado pelo que vem de baixo. Então e eu acompanho muito lá no meu caso Rio Grande do Sul, os alunos que estão entrando para fazer... um doutorado, às vezes tem alguma dificuldade, os que estão entrando na graduação para fazer engenharia hoje, esqueçam as principais universidades, esqueçam o ITA, mal sabem o cálculo básico, isso é real, porque eles estão entrando no ensino médio sem matemática básica, porque eles estão saindo do ensino fundamental sem saber uma regra de 3, e essa é a nossa realidade. Então a gente tinha um negócio no Ministério que a gente chamava de Gap 1462, a gente é o 14º do mundo em geração de papers, por exemplo, mas é o 62º em inovação, a gente não consegue converter todo esse volume, porque talvez a gente tenha um problema de qualidade. Tá? Então, enfim, a educação no mundo mudou um pouco de parâmetro, a gente passou por um modelo que a gente chama de Problem-Based Learning, o PBL, e agora a gente está no Challenge-Based Learning. Tá? Só que a educação tradicional está absolutamente em xeque, tá? Isso aí, Salman Khan e etc. falam isso bastante, e há uma inércia muito grande para se mudar isso aí. Então tem que se ver algumas oportunidades, e a gente está falando de letramento. Vários de vocês sabem, eu me envolvi muito tempo com Olimpíadas, o Pernalonga está aqui, ele fez uma palestra sobre isso antes. A gente tem 25 milhões de alunos envolvidos com isso por ano no Brasil. Tá, isso é uma absoluta revolução e eu tenho certeza que isso é um tesouro educacional, uma grande oportunidade, porque o investimento nisso libera centavos por alunos. Mas existem alguns equívocos em que pessoas qualificadas e formadoras de opinião podem ajudar. Tá? Se a gente falar da principal Olimpíada de todas, a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática e Escolas Públicas, e quando eu me tornei engenheiro educacional, 3 anos depois de formado, eu defendia piamente que era um sistema meio ITA, ou seja, os talentos vão emergir naturalmente, eu tenho uma pirâmide e eu vou ter lá no topo da pirâmide alunos geniais que vão começar a fazer mestrado com 14 anos, etc. Vamos fazer uma analogia com o futebol. Qual é o tesouro do futebol? É a gente ter o Neymar e o Pelé porque eles ganham uma Copa do Mundo para nós? Não. O tesouro de ter o Neymar ou o Pelé é que as crianças se inspiram neles. E aí elas querem jogar bola e elas querem ser o Neymar e o Pelé. Nem todas vão ser, só 11 vão para a Copa do Mundo, mas elas vão aprender a administrar a frustração e enquanto elas estiverem tentando, elas estão treinando, elas estão exercitando, elas estão se qualificando, elas estão se tornando pessoas menores e não estão fazendo outra coisa. Elas estão jogando bola na rua, aprendendo a ganhar, a perder, crescendo, investindo, se dedicando em alguma coisa, como nós fizemos. Mas para isso eu tenho que tirar um sorriso do rosto dessas crianças. Então, durante o meu tempo lá no Ministério, eu visitava muito o Marcelo Mijana, diretor do INPA, para dizer que o grande tesouro da OBMEP foi o faseamento da Olimpíada, que eles criaram uma primeira fase mais acessível. Mas a primeira fase acessível, ela ainda é um massacre na escola pública, porque a gente está lidando com uma escola pública onde boa parte dos alunos, e isso estaria no slide, eu consegui umas questões, por exemplo, do exame de pensamento criativo do PISA agora, onde o Brasil foi uma catástrofe, e provavelmente não é uma catástrofe porque os alunos do Brasil não são criativos, mas porque eles não conseguem entender o enunciado. Então, números do SAEB, de todos os indicadores, indicam que as nossas crianças não conseguem ler. Tá? Eu botaria aqui uma questão onde, basicamente, eu tenho um contexto, Joãozinho e Maria brincam de bolinha de gude. Quantas bolinhas de gude tem, João? Ele tem um desenho. E tem 7 bolinhas de gude. Tem que contar. É que as crianças não entendem o enunciado porque elas têm mais de 3 linhas. E aí elas erram. E isso acontece no SAEB, isso acontece no Enem, e etc. Se eu quiser resgatar a autoestima desses alunos, eu vou ter que descer onde eles estão e fazer eles esboçar um sorriso, porque eles estão com um pensamento de avestruz, eles não acreditam mais que eles podem sonhar, eles não querem ser médicos e engenheiros. Eu trabalhei no interior do Pará dando aula, e se eu perguntar numa sala de aula de 3º ano, o que vocês querem ser quando crescer? Marceneiro, pedreiro, motorista, o máximo que essas crianças sonham ser é a profissão do pai ou do tio. Elas já não acreditam que elas conseguem fazer muito. Até o 4º, 5º ano ainda tem crianças que sonham com fascínios. E eles querem, mas quando eles começam a descobrir que ser médico, astronauta ou cientista vai dar muito trabalho, porque eu vou ter que continuar estudando matemática, eu migro. Então,
a gente tem uma proporção de carreira de exatos em relação a outros países baixo. E onde é que a gente tem que resolver isso? Lá atrás. Tá? Então a gente precisa fomentar esse tipo de evento e fazer mais pessoas sorrir. Então, em vez de pensar só a sala lá da Toca da Raposa dos 11, a gente precisa pensar em fomentar o esporte em todas as cidades, nas escolas, que todos pratiquem, tornar isso acessível, tornar a matemática acessível, tornar as ciências acessíveis. E existem maneiras de fazer isso. O Brasil tem um tesouro nessa área. A gente tem 130 Olimpíadas Científicas e 25 milhões de alunos fazendo isso. Mas se pode fazer mais. Deixa eu botar aqui alguns slides. Essa aqui é uma Olimpíada que a gente conseguiu apoio do ITA, ainda foi o reitor Anderson que apoiou, é uma Olimpíada de Inovação, Ciência e Tecnologia, a gente conseguiu como padrinhos, além do Anderson, o atual reitor, o Pontes, o Paulo Alvim, que foi ministro da Tecnologia, e o Jorge Gerdau, lá no Rio Grande do Sul, nos apoiou e nos ajudou a comprar 300 medalhas. Vamos para o próximo slide. A gente conseguiu 40 mil participantes, ok, eu vou passar, isso é só um dado de pano de fundo. Isso é a primeira fase da prova. É uma linha. Eu quero que o aluno dê uma risada e ele acerte a questão. Ele tem que acertar. É aqui que a gente está falando. E tem talento aqui. Se eu for para um nível acima, eu vou salvar. Existem infinitas histórias de sucesso. Mas eu preciso descer a esse nível para detectar todos os talentos que o país desperdiça. E em toda sala de aula, em toda escola pública, existem alunos talentosos. Vocês não vão convencer a mim. Nós temos colegas formados aqui que não sabiam que o meio mais um terço... eles achavam que eram 2/5, tá? E eu dando aula e outros colegas, tem um monte de ano em educação, ajudamos, eles estão formados pelo IME e pelo ITA. Mas eles esbarraram com essa oportunidade na frente. Quantos milhões não têm essa oportunidade? Hoje, através de provas digitais, a gente consegue fazer isso e chegar com capilaridade e alcance no país inteiro. Então, eu tenho batido muito nessa tecla. Meu trabalho em Brasília era convencer o CNPq e todas as entidades que eu preciso descer a esse nível. Uma questão de engenharia aeronáutica é um pouquinho mais difícil. Fala de um avião, fala de motor, mas enfim, eu quero descobrir qual é o motor de 9 cilindros. Isso é um GIF, tá? Isso tudo era para estar se mexendo, é um GIF. Não está aparecendo o GIF, mas os pistões estão se mexendo. Eu quero saber onde é que está o motor de 9 cilindros. As crianças sabem contar, então algumas delas vão conseguir acertar e elas vão dizer, eu saquei que era aquilo. Não acha que isso aqui é medíocre e isso aqui está humilhando. A maioria das crianças que conseguem acertar isso aqui, elas esboçam um sorriso. Eu consegui. E ela vai receber um parabéns. Você passou para a segunda fase. Se ela fizer 3 questões de 20, eu aprovo ela para a segunda fase, ela vai... Inteligência artificial, tá? O Brasil criou a primeira Olimpíada de Inteligência Artificial do mundo, mas agora a Bulgária me procurou e estão criando uma Olimpíada Internacional. Tá? Então eu pedi um vídeo para a chairman da Olimpíada Internacional, que é a Helena, para convidar a gente para divulgar isso. Isso vai começar com batalha naval. Você sabe o que é o A3? É água submarino? Você sabe matriz, então, meu amigo. A prova de primeira fase vai ser assim. Tem que começar assim. Se eu não começar no muito básico, eu não salvo ninguém. O primeiro passo é resgatar a autoestima mínima das crianças. Elas não têm. Toda a cadeia educacional tem que começar lá embaixo. Aí a gente vai melhorar o ensino básico, a universidade, a pós-graduação e a pesquisa. A Helena tem 1 minuto de vídeo só. Obrigado. Está legendado. Quer que eu leia? Meu nome é Helena Marinova, eu sou uma das cofundadoras da Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial, IOAI, e membro do seu conselho. A missão da IOAI é inspirar os jovens na ciência com foco na inteligência artificial. Nós oferecemos uma plataforma para que os estudantes possam competir, trocar ideias, conectarem-se e construírem amizades que durarão uma vida inteira. A jornada para a Olimpíada começa com competições nacionais, as quais não apenas selecionam os talentos mais brilhantes, mas também impulsionam o letramento digital e espalham a curiosidade em ciências entre os estudantes. Devido ao papel do ITA no cenário científico brasileiro, eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ajudar a divulgar
a primeira Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial, que será responsável pela seleção da equipe brasileira, que participará da Olimpíada Internacional em Pequim, na China. Obrigado, e agora passo a palavra para que o Daniel dê maiores. Convincente, capaz de acompanhar uma revolução tecnológica. Isso é imperativo, é iminente, vai acontecer. Obrigado.